Glória a Deus. Saúdo todos meus irmãos na paz do Senhor. Você que é a primeira vez que está aqui ouvindo, hoje você vai ouvir a mensagem do Senhor, tá? Se encontra tudo na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Se você quiser pegar uma caneta para ir anotando os capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, é bom. Amém? Vamos lá para a Bíblia. Em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame a seu próximo como a si mesmo, e estarão agindo corretamente. Em João 15, 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Pedro, capítulo 4, 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa multidões de pecados. Em João capítulo 3, versículo 15 e 16. Quem odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino ou homicida tem permanente nele vida eterna. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Em Mateus capítulo 19, versículo 15, versículo 5, Mateus 19, 5. E lá em Gênesis capítulo 2 também, 24, nos diz, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? A palavra aqui está fazendo uma pergunta. Quando um homem deixa os seus pais, ou uma mulher deixa os seus pais e se casa, eles se tornam uma só carne? Sim ou não, igreja? Sim. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? O casamento, ele não foi uma conveniência, tá? Ele tampouco foi criado por alguma religião ou cultura. Ele foi constituído, ele foi estabelecido por Deus. Amém? Glória a Deus. Quando um homem e uma mulher deixa os seus pais, deixa sua casa, onde foi criado com seus irmãos, né? Cresceram, e um dia ele conheceu uma moça, ela conheceu um rapaz e se casaram, né? Estabeleceram uma união, e a palavra de Deus fala aqui que nada venha separar. As afrontas, as brigas, as contendas, nada disso vem separar um homem e uma mulher. Quando essa mulher e esse homem é um homem verdadeiramente cristão, que conhece as leis de Deus, como já foi lida aqui na palavra de Deus, nós casados temos uma responsabilidade um para com o outro. Não existe casamento sem problema. Não existe casamento sem contendas. Não existe. Mas subsiste um casamento se ele for um casamento de perdão. Temos que perdoar todo dia o nosso cônjuge, a nossa mulher, o nosso marido, porque
nós hoje vivemos em uma outra dimensão. Você hoje conhece Deus. Eu estou falando, amados, para homem e mulher que conhece a palavra de Deus, que realmente quer viver esse casamento dentro das Escrituras Sagradas. E quando nós queremos viver esse casamento e agradar a Deus, nós temos que olhar para dentro de nós e ver que naquele grande dia do nosso casamento, você e eu, nós abrimos a nossa boca e prometemos a si mesmo ser fiel para a nossa. Eu prometo ser fiel ao meu esposo. E ele também fala que promete ser fiel à esposa. Então, tudo que você fizer, você tem que lembrar que um dia você prometeu ser fiel a si mesmo. A si mesmo. Porque eu não posso ser fiel pelo meu marido. Eu tenho que ter na minha consciência que eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Amém? O homem e a mulher são unidos assumindo responsabilidade de bem-estar mútuo, amando um ao outro antes das outras pessoas. Quando você casa, você tem que amar em primeiro lugar, preste atenção, a sua mulher. Quando você se casa, você tem que amar em primeiro lugar o seu esposo, tá? Preste atenção, amados, porque a Bíblia também nos exorta assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não confunda a palavra de Deus, como foi lido aqui nos versículos, que quando nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo. Então, se você não ama verdadeiramente a sua esposa, e se você não ama verdadeiramente o seu esposo, você não está amando a Deus em primeiro lugar. Tá bom? Então, a palavra de Deus, ela sempre vem nos exortar para que nós venhamos viver verdadeiramente a palavra de Deus dentro do casamento. Hoje eu estou falando de casamento. Eu posso falar de casamento porque eu vivi um casamento. Eu vivi até que a morte nos separe. E nesse nos separe, você não tem ideia do que eu passei no meu casamento como esposa para agradá-lo, para viver com ele, para amá-lo, para suportá-lo. Vamos suportar? Vamos. Deus me suporta com todos os meus defeitos. Deus me suporta com todas as minhas deficiências, porque Ele vê em mim, lá dentro do meu coração, que eu presto em alguma coisa. E aquilo que eu não presto, eu posso mudar, eu posso me transformar, porque eu tenho Deus. E se eu pedir ajuda dEle, para Ele me ajudar, para me viver uma nova mulher dentro do meu casamento, Ele vai me ajudar. Amém? Glória a Deus. Em Romanos, preste atenção, capítulo 12, versículo 2. Você não é mais uma mulher daquele mundo lá fora. Você não é mais um homem daquele mundo lá fora. Você conhece um Deus que muda, que transforma, que restaura e que ajuda você quando você está passando por situações difíceis, que você dobra o seu joelho, você chora, você grita, você clama por Deus e Ele te ouve. Amém? E a sua mente não é mais aquela lá do mundo de fora. A sua mente está renovada, mudou. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não me conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu vou viver essa vontade de Deus dentro do meu casamento? Será que é só de maravilha? Será que meu casamento é só de glamour? Não. O meu casamento tinha muitos problemas.
muitas deficiências, mas a minha mente está renovada. Não, eu não vou ser a mulher do mundo. Eu vou ser a mulher que Deus quer que eu seja. Uma mulher que suporte, uma mulher que ame verdadeiramente, como está escrita nos versículos que eu acabei de ler outrora. Né? Porque eu estou falando aqui, é fácil, mas eu estou falando para você uma coisa que eu já vivi, uma coisa que eu já chorei, uma coisa que eu sofri, mas ali nos pés de Jesus, pedindo: Senhor, me ajuda a viver o meu casamento. Que exemplo eu vou dar para as minhas filhas, sendo uma mulher de Deus que prega, que quer dar conselho às vezes para as pessoas, se meu casamento acabar, meu casamento for para o brejo? Que exemplo eu vou dar para as minhas filhas, né? Então eu tenho que lutar, eu tenho que viver essa palavra. Amém? O que eu concluo com esse versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2? Eu concluo que o meu comportamento deve ser descartado. O meu comportamento mundano. Acabou. Eu não posso mais ser aquela mulher que eu era lá outrora. Eu sou uma mulher hoje que conheço a verdade. Em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho que buscar essa verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade. Se eu conheço Jesus, se eu me entreguei para Jesus, eu tenho que viver Jesus. Eu tenho que ter uma mente de Cristo. Ah, missionário, mas o meu marido é isso, é assado, é cozido, não importa. Quando você conheceu o seu marido, ou você que está amigada ainda aí, ainda não casou, mas deve casar, né? Meu marido era assim, mas só que você não viu. Você estava tão empolgada com o seu marido que você não viu esses defeitos nele. Agora você está vendo os mais defeitos nele do que as qualidades. Isso. E eu penso assim, eu pensava assim, não, eu tenho que pensar nas qualidades do meu esposo. Eu tenho que pensar, eu tenho que dar testemunho. Como é que eu vou dar testemunho para alguém se eu vivo um casamento totalmente ao contrário à palavra de Deus? Não, eu tenho que ser diferente, né? Nós temos que ter diferença. Você olhando para mim hoje, né? Já estou velha, já tenho 61 anos, mas quando eu conheci meu marido, eu tinha 32 anos de idade. O meu marido tinha 21 anos de idade. O meu marido não tinha trabalho. O meu marido não tinha só carteira de motorista. E eu ajudei meu esposo. Eu ajudei ele. Quem conheceu meu marido sabia que ele se tornou um homem com qualidade. Tem defeito? Tem. Eu tenho. Todos nós temos. Mas Deus me ama assim com meus defeitos. E por que eu não vou amar meu marido? Mas já passou. Já passou, porque nada é permanente. Nenhuma dor na tua vida é permanente. Só que você tem que ser firme nas promessas de Cristo. Você tem que ter uma nova mente, como está escrito aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme mais com a mente mundana. Hoje a sua mente é sagrada, é de Deus, é santa. Você não quer morar com Jesus na glória? Então você tem que ter uma mente santa. Você que tem que mostrar para si mesma, não é para os outros, que você é uma mulher diferente, que seu marido tem que ver em você uma mulher diferente. Ele pode até encontrar mulheres na rua, mas você, mulher de Deus, não vai deixar nenhuma mulher lhe sobrepujar. Nenhuma. Você tem que ser a melhor mulher dentro da sua casa, em todas as áreas. Você está me entendendo, né? Em todas as áreas. Dentro da palavra. Você tem que ser a mulher que chame a atenção do seu esposo. Porque quando você chama a atenção do seu esposo, você está chamando a atenção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então,
Eu sou uma mulher diferente. Eu estou em Romanos 12:2. A minha mente já mundana já foi. Eu tenho que viver uma mente renovada. Mas para essa mente ser renovada, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que engolir sapo de perna aberta. Eu tenho que encher minha boca d'água. E ficar calado. O silêncio não é desprezo. O silêncio é valorização. Você ficar calada é valorizar. É você ser forte, tá? Não é o contrário do que dizem para você. E como eu pensar? Mas tudo isso eu fui atrás de saber, eu fui atrás de estudar. Eu não me baseei só na palavra. Como uma mulher deve se comportar dentro de um casamento atribulado, um casamento ostensivo. É verdade, gente. É verdade. Então o que eu tenho que fazer? Me esforçar para Deus me transformar em uma nova mulher. Uma nova mulher não é eu pintar o cabelo. Uma nova mulher não é eu fazer minha sobrancelha de rena. Uma nova mulher não é eu colocar um brincão desse tamanho. Uma nova mulher não é eu pintar minha cara toda bonita de maquiagem. Uma nova mulher não é eu usar roupa sensual. Não. Uma nova mulher tem que ter qualidades. Você só vai mudar o seu exterior quando você mudar o seu interior. A mudança é de dentro para fora. Mas isso você tem que buscar. E esse buscar, ele requer muito sacrifício. Muito choro dentro do teu quarto, calada. Dobrar o teu joelho lá dentro do teu quarto e chorar e falar para Deus o que está acontecendo dentro da tua casa, né? Eu tenho que procurar me esforçar. Mudar o meu pensamento de pensar, a maneira de pensar, a minha maneira de falar, né? A minha maneira de agir, a minha maneira de me reeducar, a minha maneira de me redirecionar, porque só Deus pode me ajudar quando eu vou buscar. Às vezes eu entrava dentro do carro do meu esposo e eu ia calada e voltava calada. E às vezes ele perguntava: não tem língua não? Aí no meu pensamento: tem, mas não está na hora de falar. E assim eu fui sobrevivendo ao meu casamento. Sabe o que é isso? Amor. E quando a gente ama, a gente suporta as pessoas. Quando a gente ama, a gente suporta o marido, sim. Porque quando eu casei, eu pensava assim, poxa, quando eu casei com meu marido, ele não tinha nada, né? Ele tinha 21 anos de idade. E hoje já estou com 20 e poucos anos de casada, né? Por que eu vou querer agora fazer as outras coisas diferentes? Não. Eu tenho que viver essa palavra, né? Eu tenho que viver essa palavra. Porque se eu deixar meu esposo hoje, amanhã ele já está com outra. Eu não dei valor nele, amanhã vem uma outra e dá. Sabe por quê? Lá em, abra sua Bíblia aí rapidinho, em Lucas 16, você pode ler depois o versículo todo. Capítulo 16 de Lucas, de 8 a 11, mas eu vou ler só essa parte aqui. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Por que muita crente hoje tem perdido o seu esposo para as amantes? Por quê? Porque você não é esperta. A amante, quando teu marido chega na casa dela, ela deixa as panelas na pia, ela deixa a casa... se ela tiver filho, ela manda os filhos para casa da irmã, da mãe, para a rua brincar, e ela fica com teu marido. Ela se doa totalmente, uma disponibilidade para ele incrível. Isso eu aprendi estudando. E eu aprendi que quando meu marido chegasse em casa, eu tinha que estar disponível para ele. Não importa.
Não importa, deixa a panela aí, deixa tudo. Deixa a casa, porque se você trabalha fora, né, muito bem, mas vai ter um momento. Você tem que ser inteligente, você tem que ser esperta com a palavra de Deus. Quem tem que ser esperto somos nós, não os filhos das trevas, certo? Mas Deus nos exorta. Deus nos exorta que nós devemos ser mulher diferente. Nós temos que amar nossos esposos. Você não pode trocar de esposo como você troca de roupa. Ah, missionária, mas eu tenho sofrido muito. Continue sofrendo. Continue sofrendo. Eu fico imaginando assim, meu Deus, Jesus sofreu tanto por nós. Morreu na cruz, foi crucificado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça do meu Senhor. Penduraram ele numa cruz que nem era para ele. Mas ele continua me amando. Com minhas deficiências, com minhas atitudes que ele não gosta, ele continua me amando. E porque eu não morri na cruz, eu não fui pregada na cruz, então eu vou amar meu esposo. Eu vou amar meu esposo. Eu vou ser uma mulher verdadeira diante de Deus, e diante dele e diante de mim. Porque quando eu faço o bem, quando eu obedeço a palavra de Deus, os pontos positivos são para mim, não é para o meu marido, não é para mim, é para mim, porque a nossa salvação é individual. Amém? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, vou ler para ti aqui, ó. Versículo 15 e 51. Mas primeiro eu vou falar para você. Ame o seu esposo aqui. Como Deus fala que ninguém vem separar. Ninguém vem separar você. Quem vai separar é você mesmo. Ninguém vem te separar, é você mesmo que vai separar. É você que vai... É a mulher sábia, não é isso? Se o teu marido não é sábio, seja sábio a você. Às vezes eu orava e dizia, Senhor, me ajuda a entender meu esposo, porque eu não consigo viver sem meu marido. Eu não consigo nem dormir, Senhor, na cama se o meu marido não estiver do meu lado. Eu não consigo. Eu não conseguia dormir na minha cama sem o meu marido. Eu não conseguia. E você sabe que meu marido faleceu. Faz 6 meses que meu esposo faleceu. Hoje, eu durmo na minha cama porque eu sei que meu marido não vai mais voltar. Ele foi embora, ele partiu. Ele partiu. E eu vou falar uma coisa para você. Missionária, a senhora tem certeza que seu esposo foi para o céu? Ele ainda não foi para o céu porque ele está esperando a segunda vinda de Cristo. Não é isso? Mas quando meu esposo morreu, ele morreu do meu lado. Ele morreu falando comigo, ele morreu conversando comigo. Ele morreu pedindo perdão. Morreu dizendo para quem ele amava. Morreu. E hoje eu sei que meu marido está dormindo no sono, para que ele venha ser, vou falar para vocês aqui no versículo de 1 Coríntios, capítulo 15. Meu marido não vai mais voltar para mim. Não vai mais. O que eu tinha que fazer por ele, pelo meu casamento, era aqui, na terra. O que você tem que fazer pelo seu esposo, mulher de Deus, é aqui na terra. É aqui. Porque você ou ele um dia vai partir. E o que você fez? Você tem uma consciência tranquila? Você tem uma consciência limpa de que você fez o que todos esses versículos da Bíblia, falei agora, você fez, você usou, você praticou esses versículos da Bíblia Sagrada? Amém? Glória a Deus. Porque as pessoas falam assim, ai, meu marido faleceu, minha mulher faleceu, e eu vou me encontrar com meu marido quando eu morrer. Você não vai mais se encontrar com seu marido. Você não vai mais se encontrar com a sua esposa. Não vai, não adianta crente colocar na tua cabeça que tu vai ver o teu marido. Você não vai. O que eu paro para pensar assim, a imensidão
da dádiva que Deus me deu para me viver com meu marido aqui na terra durante 28 anos. 28 anos que eu tive todos os momentos com ele. Momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de choro, momentos de sorriso. Mas hoje eu tenho a plena certeza e a plena convicção que o meu marido não vai mais voltar e que eu, mesmo servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e quando eu partir, eu não o verei mais. Não adianta, crente, vocês ficarem mentindo, dizendo que quando morrer você vai encontrar com fulano, com ciclano, não sei o quê. Você não vai mais se encontrar. A oportunidade de você viver, amar aqui na terra. Ame aqui. Se esforce para amar, estou falando de marido, porque essa palavra vai para outras funções da nossa vida, entendeu? É aqui, é agora, não tem mais, nós não vamos mais. Ou a palavra de Deus está mentindo. A palavra de Deus fala que toda a nossa lágrima, todas as nossas tristezas, Ele enxugará no nosso rosto. E lá não haverá tristeza, não haverá ranger de dente, não haverá nada, nada. Aí você morreu, o marido morreu, brigado de algum problema, não pediu perdão nem nada. Aí quando você chega lá e encontrar teu marido, vai fazer o quê? Tu vai abraçar ele, beijar ele? Tu não vai. Porque está tudo aqui na mente. Mas o meu Deus, que eu conheço, que está aqui na Bíblia Sagrada, Ele fala que nada será lembrado na eternidade. Nós seremos outras pessoas. Agora, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Amém? Eis aqui vos digo um mistério. Mistério. Você sabe o que é mistério? Ninguém consegue desvendar. Mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Preste atenção, aqui é para as pessoas que obedecem todos esses capítulos e versículos que eu falei dentro da palavra. Dentro da palavra. Amém? No versículo 52, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em que? Você sabe? Eu não sei. Mas eu tenho a plena certeza e a plena convicção que eu nunca mais vou ver o meu marido. O que eu tinha que fazer pelo meu esposo, o que eu tinha que sofrer por ele, eu sofri. O que eu tinha que chorar, eu chorei. O que eu tinha que suportar, eu suportei. Por amor a Cristo. Mas ver meu esposo novamente, nunca mais. Porque eu não sei em que eu serei transformado. Porque não tem escrito na Bíblia em que eu serei transformado. No que? Pois o meu conselho diante aqui das palavras de Deus e da minha experiência, ame o seu esposo aqui. Sofra por ele aqui. Eu dizia para Deus, Senhor, eu não suportarei ver o meu esposo nos braços de outra mulher. Porque o Senhor sabe e conhece o meu coração. Deus sabe. E eu vivi até o último momento, até o último suspiro dele com meu esposo. Amém?
Glória a Deus.